Boa noite a todos. O tema que foi escolhido para que eu falasse hoje é um tema que eu gosto bastante, o tema da tutela provisória, e que é um tema muito caro aos advogados. A gente vive o tempo inteiro precisando das liminares, uma vez que o processo demora tanto para terminar, a gente precisa o tempo inteiro ficar atento naquilo que nós podemos fazer para que o nosso cliente possa viver na vida dele, no dia a dia da advocacia, o resultado através do processo. E esse resultado a gente consegue por meio dessas liminares, por meio da tutela provisória. Eu diria a vocês que quando nós pensamos nesse tema, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que quando Lippmann veio para o Brasil, Henrico Túlio Lippmann, ele tinha dois grandes mestres. E os dois grandes mestres eram pessoas completamente diferentes entre eles. O primeiro mestre dele era um cidadão que era casado, foi casado com uma só esposa, teve 5 filhos com ela. Ele usava sempre um cabelo lambido assim para trás e era uma pessoa extremamente correta, toda certinha, usava um óculos daquele bem redondinho, sabe? Se alguém tem óculos redondo, perdão, não é crítica, mas usava um óculos todo redondinho assim. Então era uma pessoa extremamente comedida, né? E era um juiz de direito que entendia que a essência do processo estava em você dizer quem tinha razão, em você sentenciar e, ao final, dizer quem tinha razão. A essência do processo era resolver a lide. Eu estou me referindo a Carnelucci. Vejam, Carnelucci era um grande mestre de Lippmann, e essa era a visão de mundo dele, e essa era a visão de processo dele. Do outro lado, Lippmann teve também, como um outro grande mestre, que tinha uma visão completamente oposta, um cidadão chamado Calamandrei. Calamandrei era um advogado. Vocês provavelmente vão se sentir mais identificados com ele. Claro, talvez não em tudo que ele fazia, mas Calamandrei tinha algumas características sensacionais. A primeira delas é que ele era completamente porra louca. Ele não queria saber de fazer as coisas organizadamente, de maneira certinha. A maioria das fotos dele, ele está sempre com o cabelo assim bagunçado, né? Às vezes ele usava o terno com uma cor e a calça de outra, etc. Mas a essência do Calamandrei é que ele era uma pessoa extremamente preocupada em achar que a solução estava com as pessoas, com as partes, não com o Poder Judiciário. Quem resolvia os seus problemas eram as próprias partes. Essa que era a essência do pensamento de Calamandrei. E aí, o que ele fazia? Né? Como é que era ele na vida pessoal? Ele se casou várias vezes, teve filhos com mulheres diferentes. Cada vez que ele precisava de uma tese, ele inventava a tese para o caso. Ele não pensava nas ideias a partir das ideias em si. Ele pensava em resolver os problemas. Para ele, tudo era estudo de caso. Calamandrei era uma pessoa extremamente sedutora. E dentro dessa lógica, ele dizia: a essência do processo não é pública, a essência do processo é privada. E onde é que esses dois mais discutiam, então, no final das contas? Eles discutiam no seguinte: se eu vou resolver um problema, para que serve aquela que era a tutela cautelar? Para que serve? Ela tutela o processo ou ela tutela o direito? Essa era a grande discussão. A tutela cautelar, na cabeça de Calamandrei, tutelava o processo. O importante era tutelar o procedimento, tutelar o processo, proteger o procedimento. Então, enquanto houvesse procedimento, eu tinha que proteger esse procedimento. Eu tinha que pensar toda essa tutela a partir do procedimento. E é por isso que, dentro dessa lógica, se eu não propuser a petição inicial em 30 dias na cautelar, antiga cautelar preparatória, hoje antecedente, ela perde a sua eficácia. Porque eu não estou protegendo o direito, eu estou protegendo, dentro dessa lógica, o procedimento. Eu estou protegendo o processo. Mas vocês vão ver que Calamandrei tinha uma visão completamente diferente. Ele dizia: a medida cautelar serve para eu proteger o direito. E é por isso que ela não é uma técnica, é por isso que ela é uma tutela jurisdicional. Porque eu só tenho tutela jurisdicional quando eu consigo ter execução na vida das pessoas, quando eu transformo. Porque tudo na nossa vida começa num problema de fato, vai para um problema para o mundo do direito e depois volta para o mundo dos fatos. Eu preciso executar para poder ter a resposta. Então, a primeira grande discussão da tutela provisória, do tema que hoje é a tutela provisória, é a seguinte: o que eu estou protegendo, o processo ou o direito? Essa é a primeira grande discussão. E a resposta para vocês é: eu não sei.
Porque não interessa eu dizer para vocês hoje dentro daquilo que o código fala. Eu posso dar a minha opinião. Mas qual é a importância da minha opinião hoje? Qual que é a importância da opinião de vocês hoje? Qual que é a importância da opinião dos nossos mestres? Infelizmente, hoje, muito pequena. No mundo que nós vivemos e na forma de a gente operar o direito hoje, inclusive na tutela provisória, o mais importante não é a nossa opinião. O mais importante não é sequer a gente dizer para o operador do direito o que é processo e o que é procedimento e fazer com que ele saiba qual dessas coisas está certa. Porque não existe realmente uma coisa certa. O mais importante é a gente entender a nossa relação com o poder e a nossa relação com a decisão judicial. Por quê? Porque o fenômeno que nós vivemos hoje é do aumento da complexidade. E o aumento da complexidade é que faz com que a gente precise decidir, levando em consideração uma série de questões que não estão no campo do direito. Elas não estão no campo de a gente estudar o código para decidir. As questões que nós precisamos considerar são extrajurídicas. O direito para nós, acima de tudo. E é isso que nós precisamos entender. O direito é retórica. O estudo do processo é a maneira como a gente se comunica. Se vocês, colegas, tomarem decisões, especialmente na tutela provisória, a partir do processo, ou a partir daquilo que vocês estudam, vocês estarão sendo infantis, ingênuos. A gente não pode tomar uma decisão a partir daquilo que a gente estuda puramente. O que eu preciso considerar, então? Eu preciso considerar quem é a outra parte. E aí eu vou puxar um pouco mais do lado daquele autor que eu prefiro, Calamandrei. Né? Eu preciso saber quem é a outra parte. Primeira coisa. Eu preciso saber qual é o momento e o cenário político a respeito daquele tema. Eu preciso saber qual é o momento e o cenário político a respeito daquele tribunal, a respeito daquele juízo. Eu preciso saber qual é o time que aqueles jogadores torcem. Eu preciso saber qual é a postura ideológica deles. Eu preciso levar em consideração uma série de outras características que não estão nem um pouco ligadas com a minha opinião, e muitas vezes estão ligadas com a opinião que os jogadores têm, mas nem mesmo eles sabem que têm, como diria o professor Alexandre Moraes da Rosa. O professor Michael Michaels, olha só o nome dele, fez uma pesquisa na Universidade de Nova York, professor titular da Universidade de Nova York, fez uma pesquisa, publicou essa pesquisa em 2012. Quem quiser, eu mando o original para vocês, é sensacional a pesquisa. Ele fez uma pesquisa na Suprema Corte Americana. Nessa pesquisa, ele analisou os 10 casos mais importantes que seriam julgados pela Suprema Corte Americana no ano de 2012. E aí ele pegou 2 equipes de especialistas para poder estudar esses casos. Uma equipe era de constitucionalistas e processualistas e técnicos do direito. A outra equipe era uma equipe interdisciplinar, de psiquiatras, de uma jornalista que cobriu por 30 anos a Suprema Corte Americana, um sociólogo, pessoas de várias áreas diferentes que iriam estudar o que iria acontecer, inclusive um matemático. E aí ele disse, eu quero que vocês entreguem, cada equipe num envelope, as razões do julgamento desses 10 casos e como é que vocês acham que esses casos serão julgados. Até o final do ano, quero que vocês me tragam esses julgamentos. E eu peço a vocês que, além de fazer isso, me digam não apenas como é que esses casos serão julgados, mas por qual motivo isso vai acontecer. Claro que a equipe de juristas a partir do direito, e a equipe interdisciplinar a partir de todas as ciências que vocês estudam. E o que aconteceu foi que a equipe de juristas acertou incríveis 67%. Quer dizer, eles têm uma noção de previsibilidade dentro daquele sistema jurídico tão significativa que eles acertaram 67%, não apenas do resultado, mas também dos fundamentos da decisão, das decisões daqueles 10 casos. Mas, diz a pesquisa, a equipe interdisciplinar acertou 98%. Ela errou
E mais, os 2% de erro, na verdade, eles decorreram do fato de que havia um fundamento supostamente não ciente, ou seja, ele estava intuindo o fundamento esse que não era possível, mesmo pela lógica interdisciplinar, você intuir. Quer dizer, eles acertaram tudo. E aí vocês vão me dizer, puxa, mas... Então, no fundo, a nossa forma de pensar ou de tomar decisões em direito é, no mínimo, uma forma de pensar que precisa ser aperfeiçoada a partir de conhecimentos interdisciplinares. Sim. É por isso que a ciência jurídica hoje caminha em direção a uma série de outros aspectos do nosso estudo que não são só o sistema jurídico. É por isso que a administração da justiça é mais importante do que estudar processo. É por isso que estudar o sistema de como é que funciona hoje a TI, né, como é que funciona o sistema, o processo eletrônico, é mais importante do que estudar processo. E por incrível que pareça, estudar compliance, eu sou presidente da comissão de compliance da OAB, saber como é que isso funciona hoje na nossa profissão é essencial para qualquer profissional, é irreversível. As pessoas não percebem a onda de importância disso, das tecnologias de planejamento estratégico, de como isso é importante no âmbito público, no âmbito privado, e assim por diante. E por que eu digo tudo isso? Porque, no fundo, o novo código vem com a tentativa de reduzir complexidade, especialmente no âmbito da tela provisória, ele vem com a tentativa de reduzir complexidade. E o que ele faz? Ora, por conta dessa visão de Liebman, ele tinha 2 mestres que tinham visões opostas. Como é que ele monta isso no nosso sistema? Ele cria o único... Vejam vocês, as ideias dele eram ideias de um filósofo do direito. Para começar, ele nunca imaginou que essas ideias seriam colocadas no código, da maneira como elas foram colocadas. Porque ele escreveu isso nos livros, como é que ele saberia que os discípulos dele iam colocar exatamente isso na lei? Então, a primeira questão é, eu preciso ter noção de qual é o papel do legislador. Liebman não queria que botassem exatamente tudo o que ele sempre disse a respeito do sopesamento do que seriam as cautelares dentro da lei. Então, nós tivemos um código em 73, que foi o único que tinha requisitos e que tinha procedimentos distintos para medidas completamente distintas de urgência no mundo inteiro. Vocês nunca tiveram e nunca mais terão outro código no mundo, nós nunca mais teremos essa característica. O Código de Processo Civil italiano tem um artigo para falar de toda a tutela de urgência. Um artigo, o artigo 700. O Código de Processo Civil português, 3 artigos. O Código uruguaio tem 7 artigos. E eles acham muito, que eles acham que tem 2 ou 3 que são inúteis. Então, o que nós fizemos... O que o Código brasileiro fez foi diminuir a complexidade inútil. A gente trouxe circunstâncias em que eu não preciso ficar preocupado com quão intenso é o requisito. Eu não preciso ficar preocupado com qual que é a diferença da medida cautelar para a antecipação da tutela o tempo inteiro. Porque o grande problema é, se vocês acham que vocês sabem essa diferença sempre, ótimo, parabéns, que bom que vocês estão se sentindo seguros. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que essa diferença no dia a dia, na hora que você vai olhar com calma, no fundo, em muitas situações não é possível saber. Eu posso citar para vocês alguns exemplos na jurisprudência brasileira em que você não tem como saber. Vocês podem dizer aqui em Joinville, talvez, ou podem dizer no estado de Santa Catarina, em algumas situações, o que é julgado. Por quê? Porque vocês conhecem como os juízes julgam. Mas dizer que a jurisprudência brasileira, a respeito de sustação de protesto, a respeito da situação em que o protesto é sustado antes dele acontecer e no caso em que ele é, na verdade, tem os seus efeitos sustados depois que ele acontece. A dizer de qual é a medida correta para eu retirar o nome do devedor do Serasa, do SPC, demais órgãos de proteção ao crédito. Qual é a medida correta para eu indisponibilizar patrimônio em situações em que essa indisponibilização, no fundo, já me traz outros direitos de caráter satisfativo? E aí o que eu posso dizer a vocês é, como é que a gente dividiu, então, no novo código isso? Tá? Vamos lá. O novo código não tem tutela cautelar ou tutela executiva, não tem. Por quê? Porque tutela é só aquilo que eu tenho por meio de execução. Eu só tenho 2 espécies de tutela jurisdicional, só 2. Ou é definitiva ou é provisória. Okay? Ou definitiva ou provisória. Definitiva é aquela que eu tenho por meio da execução da decisão transitada em julgado ao final. Do cumprimento dessa decisão. E o que é a provisória? A provisória eu tenho de 4 formas. 4. Ok? Importante, 4 formas. Primeira, tutela de evidência. Vou falar um pouquinho daqui a pouco.
Segunda, tutela de urgência. Pode ser técnica cautelar ou antecipação de tutela. Né? A gente conhece bem. Tutela de urgência. Terceira, cumprimento provisório. Isso é tutela provisória. Natureza jurídica de cumprimento provisório é tutela provisória. Ok? Ah, mas não está dentro do capítulo da tutela provisória do Código. Pois é, a gente estava falando de natureza jurídica, né? Não está no capítulo, mas essa é a natureza, porque é provisória. Eu tenho tutela jurisdicional, tenho execução provisoriamente. Ok? Então, o cumprimento provisório é tutela provisória. Agora, eu tenho também tutela sumária. Ok? Tutela sumária. A tutela sumária, por que eu coloco aqui? Porque eu prefiro dizer que ela é provisória, porque ela se dá através, sob o ponto de vista pragmático, operativo, ela se dá através da tutela provisória, porque a gente não tem um dispositivo reconhecendo a possibilidade de você deferir medida provisória se ela for irreversível. E é isso que a tutela sumária é. No fundo, a natureza jurídica dela é a seguinte: ela é uma tutela definitiva, só que ela é irreversível. É o caso que você tem quando você defere, por exemplo, uma liminar para uma pessoa fazer uma cirurgia que você não tem como desfazer depois. Okay? Então, o processo vai acabar, a essência dele vai se esvair nessa liminar que determina que você faça a cirurgia. Isso é tutela provisória. Agora, além da tutela provisória, dessas 4 espécies, o que a gente vai ter é a execução definitiva. Mas em todas essas situações, eu tenho sempre modificação no mundo dos fatos, na vida das pessoas. Então, vamos lá. O novo Código não fala na tutela sumária, portanto, essa definitiva, e não prevê. Havia um artigo na versão do Senado, mas esse artigo foi retirado depois na versão da Câmara. Então, ele faz de conta que você não poderia nunca ter tutela sumária, uma tutela irreversível, quando, na verdade, o dia a dia, a jurisprudência, está farto de situações em que essas liminares são deferidas, desde que você demonstre a situação de urgência, acaba sendo deferida, mesmo em situação de irreversibilidade, por conta do inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Então, isso é muito comum. Agora, dentro dessas hipóteses, aquelas que mais nos interessam hoje são tutela de evidência e a tutela de urgência. São as 2 hipóteses que a gente tem ali no livro da tutela provisória, que começa no artigo 294 do Código. O que é importante aqui? Primeiro, tutela de evidência. Depois que o Código entrou em vigor, a gente ficou muito atento para ver se as pessoas iam utilizar a tutela de evidência, iam pedir e os juízes iam deferir. Num primeiro momento, o pessoal começou, não sabia muito bem, ficou tímido. Depois, os advogados começaram a pedir um pouco mais. E é interessante, porque os juízes, a gente tem um observatório do novo Código, tanto no Instituto Brasileiro de Direito Processual, quanto aqui na OAB. É impressionante como a gente tem tido recentemente deferimento de tutela de evidência. Então, é um dos aspectos do Código que não dava para a gente prever, mas realmente tem sido extremamente utilizada hoje a tutela de evidência. Então, o que é a tutela de evidência? É uma antecipação de tutela sem perigo de dano. Okay? Tutela de evidência é uma antecipação da tutela sem perigo de dano. Eu antecipo a tutela porque eu percebo que o direito é tão claro que faz sentido desde já antecipar a tutela. E essa clareza do direito está em situações que vocês vão encontrar na lei. Quer dizer, eu só posso, nessas hipóteses, antecipar a tutela porque o artigo 311 prevê ou porque existe algum outro dispositivo, seja no Código de Processo Civil, seja em alguma outra lei, que permite claramente essa antecipação, sem risco. Okay? Então, os casos do artigo 311 são todos casos em que você claramente percebe o direito. Né? Ou porque existe precedente do artigo 927. Okay? Então, se eu tenho um precedente claro, eu posso pedir uma liminar nesse caso. Qual que é a crítica aqui? O Código permite a tutela de evidência sem contraditório. Isso é o fim do mundo. Eu preciso do contraditório para, pelo menos, ver se o precedente está correto. Não faz nenhum sentido você alegar e a pessoa deferir sem contraditório num código que prima pelo contraditório. Okay? Então, a evidência deve respeitar sempre o contraditório, mesmo o código permitindo que você faça isso inaudita outra parte. Tá? Depois, segunda situação. Eu posso tutelar evidência em contrato de depósito. Se a pessoa tiver contrato de depósito, você pode, desde já, deferir tutela de evidência e determinar que a coisa depositada seja devolvida imediatamente. Por que é tutela de evidência? Porque a antiga ação, que era um procedimento especial da ação de depósito, foi extinta pelo novo Código. Tá? Ela não existe, foi extinta pelo novo Código. Por isso, tutela de evidência. Agora, vejam vocês.
Além disso, né, a gente tem algumas outras situações aí que são importantes. Quando vocês pensam ainda na evidência, você tem a hipótese de não contrariedade ou não contestação de maneira clara para o magistrado. Essa hipótese é muito importante, porque quando você traz uma contestação que não é feita de maneira clara, com provas que tragam realmente algum tipo de contradição importante para o caso, o juízo pode analisar a petição inicial e se convencer muito mais da inicial. E nessa situação, se eu não trago elementos importantes e argumentos importantes na contestação, é possível desde já pedir a tutela de evidência. Nessa hipótese é interessante, eu preciso de um nível de atenção muito maior do magistrado. E o grande problema da evidência está na atenção. Porque ela faz com que eu tenha que considerar o processo muito antes, inclusive com relação ao mérito, muito antes do que eu teria que considerar anteriormente. É a mesma coisa que eu faço na antecipação da tutela. A diferença é, na antecipação eu tinha a desculpa do risco. Agora eu não tenho. Então, da nossa parte, advogados, o que cabe a gente fazer? Pedir a tutela de evidência e ficar o tempo inteiro enchendo o saco. A gente tem que ficar lá, em juízo, o tempo inteiro. Porque se você não forçar a barra para conseguir a análise da tutela de evidência, ela não vai sair. É impressionante o número de advogados que pede, colegas que têm pedido tutela de evidência, e você não consegue que seja analisada a evidência. Da nossa parte, a gente tem que ficar o tempo inteiro em cima. É muito importante, porque exige um nível de atenção do magistrado muito maior. Claro, para o magistrado é muito mais difícil, né? Os juízes costumam dizer muito, olha, esse código é complicado. Ele pensa que a gente tem tempo para tudo. E pior, pensa que a gente é professor do advogado, tem que ficar emendando a petição inicial o tempo inteiro, dizendo por que tem que emendar, o que tem que arrumar. Mas vejam vocês, por que esse tipo de coisa acontece? Porque a nossa preocupação, e a preocupação do legislador, foi fazer com que eu tivesse análise do mérito. Então, quando vocês pensam na tutela de evidência, tem que lembrar que o objetivo do artigo 311 é fazer com que eu tenha uma análise do direito de maneira mais rápida, de maneira mais eficaz. E ainda que de maneira eficaz, eu tenho que ter essa análise a partir de uma situação demonstrada, mais clara pelo menos, em que o direito material também está muito mais claro, muito mais evidente. Tá? Muito bem. Isso só pode acontecer nas hipóteses legais. Tá? Então, eu não poderia, nessa circunstância, buscar a tutela de evidência fora das hipóteses legais. Vocês vão perceber que existe na jurisprudência algumas outras situações em que você busca também tutela de evidência. Por exemplo, nas ações de improbidade, existe uma cultura de você utilizar a tutela de evidência. O grande problema nas ações de improbidade é que, quando você defere a tutela de evidência, você, na maioria das vezes, está tutelando isso numa situação de indisponibilização de bens do réu da ação de improbidade administrativa. E quando você faz isso, você está falando muito mais em risco, você não está falando em evidência do direito. A lógica de evidência do direito, no fundo, não existe aí. Então, infelizmente, nós criamos a cultura em uma série de situações de achar que a evidência está ligada à intensidade do direito. Não, ela está ligada à previsão legal, não é intensidade de nada. E também não está ligada com a ideia de risco, com a ideia de fato. Quem está ligado com a ideia de risco é a tutela de urgência. Então, vejam vocês que são vários aspectos que a gente tem que ir criando, tem que ir desenvolvendo. Tá? Um último ponto importante. Às vezes os colegas me perguntam, é possível pedir evidência e urgência no mesmo pedido? No mesmo caso, no mesmo processo? Sim, não tem problema nenhum. São só dois fundamentos diferentes para buscar a mesma liminar. Okay? Então, muitas vezes você tem uma situação de urgência e tem também uma situação de evidência. Por exemplo, consórcio, busca apreensão em consórcio. Né? A pessoa deixa de pagar o consórcio, e aí a operadora precisa pedir a liminar. Essas operadoras hoje estão pedindo a liminar em busca e apreensão no caso de consórcio, tanto porque existe o risco, e aí faz todo sentido que você peça a liminar, porque senão o cidadão pode sumir com o bem, quanto porque, pela nova lei do consórcio, o inadimplemento faz com que você, desde já, acumule também o domínio do patrimônio, o domínio do bem. O bem é seu pelo inadimplemento, ele incorpora o domínio de volta, retorna o domínio para ele, o que significa que ele passa a ter hipótese clara, inclusive prevista em lei, para que você possa pedir essa liminar. Isso é típica situação de evidência, eu não preciso demonstrar a possibilidade de dano aqui. Então, são dois fundamentos diferentes para eu buscar exatamente a mesma liminar. Né? Então, eu posso ter dois fundamentos, sim, simultâneos. Muito bem. Enquanto a evidência vai evoluindo, nós já temos a cultura bem evoluída da tutela de urgência. O que é importante falar sobre a urgência? Tá? Primeiro,
nós temos hoje os mesmos requisitos. Ou seja, relevante fundamento de direito e perigo de dano em caso de não concessão da medida. São os mesmos requisitos, os requisitos são comuns, né? Seja para medida cautelar, seja para antecipação da tutela. Da mesma forma, nós temos os mesmos procedimentos, pelo menos o procedimento base é o mesmo. O que é isso? Eu posso pedir tanto a tutela antecipada quanto a medida cautelar antes do início do processo. A gente chama isso pedido antecedente. Mas eu posso pedir isso também depois do início do processo. Nós chamamos isso de incidental. O depois do início do processo é aquilo que a gente estava acostumado a fazer. E nós também estávamos acostumados com a cautelar preparatória. Qual que é a grande diferença nisso? É que o pedido cautelar, que antigamente era preparatório, hoje é incidente, hoje é antecedente, ele tem que ser feito já preparando a petição inicial. Então, você espera que você conte já alguns fatos, já introduz a lógica da inicial. Enquanto o pedido de antecipação de tutela, você faz preparando a inicial, mas a lógica é que você não consiga ainda fazer essa inicial. Não consiga ainda, é por isso que você está fazendo uma antecipação de tutela tão simplesinha. Você não conseguiu juntar todos os documentos, não conseguiu todos os elementos necessários, então você faz a coisa de um jeito mais simples, só para poder buscar essa liminar. É uma situação de muita urgência e você está só buscando a liminar. Vejam vocês, qual que é o primeiro grande risco aqui? É que, por mais que eu diga para vocês que a situação é de muita urgência, não adianta agora você limitar o deferimento dessa liminar antecedente à intensidade da urgência. Não foi isso que o Código quis. O que significa que, se existe a urgência, você tem que deferir a liminar. Se existe o direito, tem que deferir a liminar. Independe de ser mais urgente ou menos urgente, de precisar fazer antecedentemente ou não precisar fazer antecedentemente. O que o Código quis foi liberdade de formas. Agora, vamos lá. O que os juízes estão dizendo quanto a isso? Isso que eu estou falando para vocês é aquilo que o Código quis. Na prática, a gente vê várias decisões que só deferem com base no requisito ou na ideia de que essa liminar tem que ser deferida só se houver muita urgência. Então, muito cuidado, colegas. Por quê? Porque quando você faz o pedido antecedente, o juiz entende que não tem a mesma urgência, infelizmente, o número de decisões que indeferem e mandem você emendar a inicial para depois fazer o pedido de novo, ou mesmo reanalisar muito mais tarde, é enorme. E aí você acaba perdendo tempo ao invés de ganhar tempo. Né? A mesma coisa com relação, e aí eu vou entrar aqui nos problemas que a gente tem tendo práticos para já ir terminando, me encaminhando para o final. A gente tem exibição de documentos. O que está acontecendo? Antigamente, o Código previa o procedimento específico cautelar de exibição de documentos. Na exibição de documentos, eu tinha uma série de vantagens, principalmente com relação à possibilidade de eu exibir os documentos de forma desde já, alegar as minhas alegações da ação principal e, caso o réu não conteste ou não exiba os documentos, se for determinado que ele exiba, desde já ter a presunção de veracidade das alegações todas. Então, vejam vocês, não existe previsão no Código específica com relação ao procedimento de exibição de documentos quando ele é antecedente. Isso significa que boa parte dos magistrados não tem aceitado o pedido de exibição de documentos antecedente. Você tem que fazer o pedido de exibição de documentos durante o processo. Esse é o primeiro problema. E segundo, quando eu quero só fazer exibição de documentos, o que o advogado tem que fazer então hoje? Ele precisa transformar isso numa ação de rito comum. O único jeito de conseguir é transformando numa ação de rito comum. É isso que a operação do novo Código tem mostrado para a gente. Okay? Então, essa é uma outra situação que a gente tem que ficar bastante atento. Por último, não menos importante, o Código criou um tema chamado estabilização da tutela antecipada. Todas as vezes que eu peço a tutela antecipada antecedentemente, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que analisar e, quando ele defere essa tutela antecipada, pela previsão legal, caso a parte contrária não agrave, esse procedimento antecedente tem que ser extinto. Ok? Esse procedimento antecedente tem que ser extinto. Por quê? Porque a ideia do Código é que assim as pessoas agravariam menos. É um absurdo. Na verdade, é um canhão no pé, não é um tiro no pé. E aí o que aconteceu, no fundo? Né? Cada juiz, em cada lugar que você vai, está aplicando essa regra de uma forma diferente, a regra do artigo 304 do Código. Cada um deles aplica de um jeito completamente diferente. Tem juízes que simplesmente entendem que isso é inconstitucional, inclusive com base em
uma série de autores muito respeitados. O professor Marinoni, por exemplo, entende que é inconstitucional. Eu, por exemplo, também entendo que é inconstitucional. Eu escrevi um trabalho sobre isso. Porque, no fundo, você faz com que, para a pessoa poder se defender, ela tenha que recorrer. Ora, se eu sou obrigado a recorrer para que o processo possa continuar, então, no fundo, eu estou obrigando um ônus, aquilo que era um direito se transformou um ônus, se transformou numa obrigação para que eu possa me defender. Né? Então, muitos juízes não têm aplicado isso. E o segundo ponto principal é, mesmo que tenha se estabilizado essa tutela, mesmo que eu não agrave a tutela tenha sido estabilizada, o que acontece na maioria das vezes? A parte contrária propõe a ação, e se ela tiver um direito para se defender, ela pode defender, ela pode buscar a tutela exatamente do mesmo direito. Ela vai pedir uma liminar. Eu pergunto a vocês, se a parte contrária é contra quem foi deferida essa liminar, imaginem vocês uma reintegração de posse. Eu ganhei uma reintegração de posse, a parte contrária não agrava, acabou o processo, está reintegrada a posse. A parte contrária vem e mostra que a posse dela era melhor. A posse dela era melhor, tinha as características melhores. A liminar estava errada. Vocês acham que o juiz não vai deferir a liminar para a parte contrária, que pediu uma antecipação de tutela e mostrou que a posse dela era melhor? Claro que vai. Felizmente, a jurisprudência já tem feito com que a estabilização da tutela antecipada, portanto, são várias decisões. Eu fiz um catálogo de decisões aí por conta de um livro que eu terminei de escrever recentemente, sobre tutela provisória, exatamente para demonstrar isso, que não faz. Esse tema, por exemplo, é um esdrúxulo, um absurdo. Né? Defender, por exemplo, que o juiz não pode antecipar a tutela nesse caso, significa apenas querer defender o código e não defender a realidade. Então, nós vivemos uma situação que é de tentativa de simplificação, mas com algumas nuances distintas. Né? O código poderia, por exemplo, ter mantido o mesmo prazo para você emendar a inicial na hipótese de cautelar e na hipótese de antecipação de tutela, mas ele não fez isso. Então, se eu tenho antecipação de tutela antecedente, eu preciso emendar a inicial em 15 dias, mas se eu tenho cautelar, eu tenho que emendar a inicial em 30 dias. Então, vejam vocês que, ao mesmo tempo em que a gente simplificou procedimentos, simplificou requisitos e criou formas distintas de tutela que ajudam o dia a dia, nós também trouxemos uma série de atributos de aumento de complexidade absolutamente inútil. Né? E a gente tem que conseguir lidar com isso. Por isso que eu digo a vocês, fiquem atentos, não apenas na opinião de vocês, ou no estudo do direito, mas principalmente fiquem atentos aos demais elementos que importam para a gente lidar com essa situação como um todo. Eu queria dizer a vocês também que é uma alegria muito grande participar do evento com o professor Marcato, porque ele foi meu professor, e quero dizer que, com ele, a gente conseguia entender a intervenção de terceiros. Né? É impressionante como ele era uma pessoa muito clara com relação à intervenção de terceiros. As aulas dele eram fantásticas com relação a isso como um todo. E eu vou rapidamente só contar para vocês uma situação que ele contou uma vez, que foi o seguinte. Ele morava numa cidade do interior e, nessa cidade, ele sempre ia para os júris, etc. Né? E, uma certa vez, ele foi assistir um espetáculo musical. E aí, dentro desse espetáculo, ele viu lá uma pessoa que era alguém que ele gostava muito, etc. E aí, juntos foram fazer faculdade de Direito, fizeram a faculdade de Direito, juntos foram fazer uma série de coisas, e esse cidadão era um cidadão um pouco mais, de uma família mais aponada, etc. Então, quando ele foi depois para a capital para fazer a faculdade de Direito, ele foi com essa pessoa, foram muito amigos os dois e queriam fazer o concurso para o Ministério Público. Fizeram um concurso, só que ele passou e o amigo não passou. E ele ficou muito triste, porque esse amigo, depois de alguns anos, passou um tempo e faleceu. Né? E aí ele queria saber por que o amigo dele não passou no concurso. Depois de muitos anos, ele estava na sede do Ministério Público, ele era, se não me engano, procurador-geral, em São Paulo, e ele viu lá o arquivo do concurso dele. E aí ele foi no arquivo do concurso e falou, puxa vida, mas isso daqui é sigiloso, eu não podia. Ele pensou um pouco depois, mas se eu não puder ver, ninguém pode. Então eu vou olhar o arquivo do concurso e vou ver o que aconteceu. E aí pegou a prova do amigo dele, e abriu, achou a prova dele primeiro, depois foi, achou a prova do amigo dele, e viu que o amigo dele estava indo super bem, só que ele tinha, no meio da prova, um espaço ali, talvez na pressa ou no nervosismo na hora do concurso, ele não entregou o meio da prova, então o examinador deu 0. Por esse motivo foi que o amigo não passou no concurso. E ele contava essa história toda, sabe para quê? Só para dizer para a gente por que o artigo 37, que falava do litisconsórcio unitário e necessário, era um artigo. Ele contava tudo isso para explicar o defeito de um artigo. Então, vejam vocês a influência de um professor na vida da gente, e vejam vocês também
que ele fazia tudo isso para demonstrar como nós somos insensíveis e muitas vezes intolerantes. Eu diria a vocês que o ponto mais importante agora do novo código é tolerância. Se vocês tiverem tolerância, flexibilidade de opiniões, souberem lidar com as pessoas, tiverem paciência, não só pelo novo código, o momento que a sociedade brasileira vive exige isso de nós. Se vocês tiverem isso, a gente vai conseguir passar por todas as dificuldades. Tá? Muito obrigado pela atenção, boa noite para vocês.